Alô, esse é o Bioma 7, o podcast para você, para rolar aí um papo muito agradável. Todas as vezes que a gente tem um convidado aqui, a gente escolhe a dedo alguém que seja relevante para que você tenha boas informações e conhecimento. E esse é o Bioma 7, o podcast onde você pode ser tudo, inclusive você mesmo. E quem vai ser ele mesmo aqui hoje é muito especial, porque trata-se de um amigo querido que se tornou uma pessoa pública e depois de pessoa pública ganhou a política. Eu estou falando do vice-prefeito da cidade de Curitiba, Paulo Martins. Seja bem-vindo aqui no podcast. Que prazer revê-lo, ainda mais nessa situação que a gente pode bater um papo aqui longamente sobre muitas coisas. Realmente estou feliz aí de estar diante de um amigo tão querido que faz parte da minha história. Com certeza. Para quem não sabe, nós trabalhamos juntos em televisão, na Rede Massa. Inclusive, ele era comentarista de política, porém, eu puxei esse menino para o esporte um tempo. Ele foi comentarista também na Copa 2010, apresentou o show de bola para mim uma vez e se mostrou um conhecedor também do esporte. A gente pode até começar a falar nisso. Vamos começar mais leve? Vamos. Depois eu pego mais firme, porque a minha ideia aqui, quero avisar você, que não é porque a gente é amigo que eu não vou fazer perguntas que vão deixá-lo, não sei como, mas eu quero fazer perguntas que vocês querem a resposta. E eu vou perguntar. Agora, você gostou de ser comentarista lá no programa de esportes ou não? Cara, foi muito legal. E ali, na verdade, Mauro, foi a minha primeira experiência na televisão. Que quando o show de bola começou, o programa que você idealizou e apresentou, eu era estagiário, produtor, eu estava ali correndo, né, para fazer as coisas, ajudar nos programas, enfim. E naquela Copa de 2010, onde o show de bola enviou os comentaristas, nosso saudoso Dionísio Filho, né, grande amigo, para a África, Capitão Hidalgo, aquela turma toda. Aí teve um momento que faltou comentarista, deu problema de conexão e eu estava lá louco por uma oportunidade. Bati a porta lá do diretor de jornalismo e falei, eu dou conta aí, me põe no ar. Mas você nunca fez? Não, mas eu vou lá. Eles não tinham alternativa, aí tiveram que colocar. E aí deu certo, funcionou. Fizemos um bom programa, lembra? Funcionou o Paulo bem. Rim que estava junto. Uhum. Aí acabamos ficando a Copa inteira juntos lá. Foi muito legal. E eu vim para Curitiba para fazer jornalismo, né? Então eu tinha a ideia de fazer jornalismo esportivo. Gostava, acompanhava os programas mais da imprensa paulista, porque eu nasci no estado de São Paulo, vim para cá com 18 anos. Então tinha, num primeiro momento, um sonho de fazer o jornalismo esportivo. Pô, comentar futebol, assistir jogo. Imagina, amor, eu vou trabalhar hoje 4 jogos de futebol para você assistir. Apresentasse. E ganhar algum dinheiro com isso aí. Então, para mim, era o sonho. Mas a vida vai te mostrando outras coisas. E aí, por mais que tenha tido a primeira oportunidade em vídeo no futebol, eu já estava claro para mim que eu queria o jornalismo de política, economia, né? E até naquele momento foi cogitado que eu continuasse depois da Copa do Mundo com vocês. E eu falei, não, eu quero um outro caminho. Agora, esse outro caminho, vamos lá. Você falou que com 18 anos, você vindo do estado de São Paulo, você veio parar em Curitiba para estudar. A minha família ainda mora lá, tá? Em Mirante do Paranapanema, uma cidade que tem acho que 14 mil habitantes no oeste paulista, bem pequena. Mas eu já tinha saído de casa com 14 para 15, porque eu fui terminar o segundo grau em Presidente Prudente, que fica a uns 70, 80 quilômetros dali. Eu morava lá, dividindo apartamento com outros caras e tal. Já estava fora de casa e depois naquela escolha do que curso você vai fazer, que rumo vai tomar na vida, eu decidi que queria ser jornalista. E o jornalismo você tem que ir para uma capital. Por mais que Presidente Prudente era uma cidade universitária e tal, mas tem que ser numa capital, que é onde tem imprensa. No interior é muito pequeno. Então era São Paulo aqui, eu passei vestibular nos dois, aí até a minha mãe, Curitiba tem uma qualidade de vida melhor, né, menos violenta, a família tinha receio de São Paulo, e eu acabei vindo para Curitiba. E foi, acho que uma escolha bastante acertada, porque eu sou muito feliz aqui. Qual a universidade que você fez? Eu fiz PUC. Não cheguei a concluir o curso, não.
Vim para fazer a PUC, aí me decepcionei com o curso, fui fazer outras coisas. Eu dei um monte de cabeçada, né? Até voltar a entender que, não, pera lá, eu vim para cá para isso, acho que a minha vocação é essa. Que, na verdade, eu estava perdido, assim, sem saber bem, jovem, né? Morando sozinho, sem a referência dos pais ali o tempo inteiro. Não era como hoje, que você pega, faz uma ligação de vídeo com quem você quer, gratuito. A telefonia era super cara. Eu falava com meu pai e com a minha mãe só no domingo, pagava um pulso. E eles com a vida do interior, eles também não conseguiam me ajudar muito com orientação. Me ajudavam em caráter, seja homem, seja firme e tal, aí sim. Né? Mas na complexidade de uma vida de cidade grande e com profissões, um mercado que era estranho a eles, não tinha esse amparo. Então, dei minhas cabeçadas, me precipitei, não devia ter deixado o curso na PUC. Entendi. Mas deixei. Aí fui fazer publicidade, aí depois fui fazer direito, e tudo atravessado. Mas e aí me diga uma coisa, quando você chegou em Curitiba com a ideia de fazer jornalismo, essas cabeçadas teve a ver com a tua imaturidade ou a cidade, de alguma forma, acabou te transformando? A minha imaturidade. A cidade só me ajudou. Você foi bem recebido aqui em Curitiba? Muito, muito. Claro que num primeiro momento você tem um choque cultural. Nós estamos falando de 2000. Em 2000, Curitiba era uma cidade muito menos cosmopolita do que é hoje. Então, num primeiro momento, eu me sentia num país diferente que falava algo parecido com o português. Quantos habitantes tinha a cidade natal? A cidade natal, como eu falei, tinha 14 mil habitantes. Aqui é menor que um pequeno bairro de Curitiba, né, da região. Mas eu logo não fiquei me questionando. Eu tentei entender a cultura local e me adaptar. Eu não escolhi vir para cá, mas aqui as coisas funcionam assim, então... Então fiz amigos rápido aqui e tenho excelentes histórias e memórias com isso. Mas também eu acho que me assustava um pouco ver as outras pessoas na universidade que já conhecia o mundo, outro falava idiomas e tal. Eu falava, cara, como é que eu vou concorrer com esses caras, sabe? Tinha aquela insegurança toda, assim. Eu acho que esse foi um elemento, certamente, que me jogou para baixo naquele momento. E não deveria ser, mas foi, porque eu estava... com quem que eu conversava sobre isso? Né? Você foi aprendendo com a vida ali, vivida. Eu fui forjado na porrada. Grande. Eu fui forjado na porrada. Entendi. Quando você tinha 18 anos e começou a fazer a universidade, hoje você é um cara de direita na política. Sim. Você já era um cara que tinha esse viés político de pensamento conservador da direita, ou você foi se tornando? Não, a minha formação, como pessoa até, ela não me permitia ser de esquerda, inclusive. Não tem como. Né? Lá, a cidade onde eu fui criado, Mirante do Paranapanema, é a cidade onde o MST destruiu o setor produtivo. Invasão de propriedade e tal. Você conhecia as pessoas, as famílias que tinham propriedade invadida. O pai do meu professor de história, o Gilson, foi assassinado pelo MST. Então, a minha experiência com um grupo de esquerda, pessoas que não respeitam o direito de propriedade, era muito ruim. Toda aquela leitura que a esquerda faz da postura do criminoso como vítima de sociedade, a minha experiência pessoal, que sou filho de um policial, não permitia eu ter. A realidade que se mostrava ali para nós no relato do meu pai era outra coisa. Então, essa romantização e tal, que faz parte da estrutura do pensamento dessa esquerda moderna, Escola de Frankfurt tem culpa nisso e tal, essas coisas todas, eu já sabia que isso não rolava. Qual seria a romantização de quem aposta nos conceitos da direita? Fazendo isso, você acabou de falar da Escola de Frankfurt. Da escola da direita, qual é a romantização? E pode falar alguma coisa que te incomode nesse sentido, assim? Não sei se eu chamo de romantização, mas talvez o mito, mas aí eu vejo como um mito positivo, né? O pensamento conservador, ele é
é intrínseco a ele você acreditar numa força transcendente, você acreditar que tem algo superior a você, que você, inclusive, não vai chegar a compreender isso. Né, em que implica você ter a humildade de saber que você nunca vai ter o conhecimento pleno. Logo, você não tem que querer impor um modelo de sociedade futura a ninguém. E você tem que olhar para o passado e aprender com a experiência adquirida da humanidade que a forjou com base em tentativa e erro. É esse o espírito, conceito básico de um pensamento conservador. Conservador não tem nada a ver com você ditar costumes e tal. Isso é ser reacionário, isso é outra coisa. Conservador é desconfiar daquilo que se propõe sem ser testado. Né? Espera lá, a família foi de tal jeito, ela está organizada há tanto tempo, há 6, 7 séculos, há 10 séculos, seja lá quanto for. Opa, tem uma... Esse modelo foi sendo forjado ao longo do tempo. Por que eu tenho que jogar 1000 anos de história e acreditar no trabalhinho teórico do PhD que está dizendo que não, agora tem que ser diferente, tem que ter o gato no meio e tal? Não, para lá. Então, é você questionar isso. E quando você participa... Sendo bem superficial. Né? A gente podia falar de Burke, de um monte de coisa aqui, mas não... Entendi. Russell Kirk, enfim, não estou pretendendo, não é o propósito aqui ser aula de nada, é uma reflexão pessoal. O ambiente da universidade, ele te moldou a ser um comentarista político depois? Ou você foi caminhando do jornalismo para a publicidade, o direito, e você já fazia movimentos dentro da universidade que davam a entender que você poderia se envolver com esse tipo de assunto? Eu acho que isso tem um pouco de perfil de personalidade. Né? A faculdade não me ensinou a ser comentarista, não mesmo. Né? A faculdade te dá umas outras experiências e que... elas vão criando marcas em você e vai te moldando, você queira ou não. Uhum. Né? Aquilo não é necessariamente um treinamento, um adestramento. Né? Então, até essas cabeçadas que eu falo, que eu fui para outro curso, aquilo me deu um conhecimento multidisciplinar também. Né? E que me ajudou lá no final. Então, eu tirei dos meus erros um suquinho ali que me ajudou a ser quem eu sou. Então, assim, não foi perdido. Foi perdido tudo do ponto de vista da regularidade. Sim. Esse cara terminou o colégio, entrou no curso, fez o curso. Não foi nada disso. Pegou o diploma e foi trabalhar. Porque essa é a formalidade. E o conhecimento você não perde. Eu não tenho problemas com os livros. Eu gosto muito deles e os acesso. E eles permitem que a gente acesse. Eu nunca vi um livro se negar a alguém. Não. Né? Não. Então, ele está lá. Você vai lá e pega. Então, eu tenho problema com sala de aula, eu tenho problema com alguém formatar uma estrutura e falar, é assim, eu não funciono, não consigo, eu não consigo. Eu tentei, essa é uma fraqueza minha. Eu tentei entrar no curso e concluir, eu não consigo. Mas você buscou caminhos que eu te estudo. deram conhecimento. Sim, eu estudo, eu leio um monte, eu leio o dia Você inteiro. chegou a se formar em alguma delas? Não. Não? Qual que mais você fez? Direito. Cursou? Até o 7º período. 7º período. Quase se formou. Quase, aí eu já estava esgotado mentalmente, entendeu? E eu não falo isso com orgulho, não. Eu quero que a galera que está assistindo a gente se forme. A vida de vocês vai ser mais fácil. Eu estou tocando a minha, mas foi difícil pra caramba. Eu sei disso. É verdade. Estamos no mesmo barco ali. O remo para nós é um pouquinho mais pesado. Porra, meu amigo, é de concreto. É verdade. Tá, e aí você começou a fazer estágio, né? Como você acabou de dizer ali no começo, você começou a fazer estágio dentro da televisão. Por que você foi fazer estágio na televisão? Então... Mas aí tem um salto grande que acho que é importante a gente passar por uma coisa, porque depois desse... Quando eu falo assim, a minha vida não foi fácil porque eu não concluí as coisas, é real. Chegou um momento que eu não tinha mais dinheiro para fazer curso, fazer faculdade, não tinha qualificação para arrumar um trabalho que me pagasse o que eu achava que deveria, que eu precisava, na verdade, porque eu não tinha família aqui, ou seja, tem que pagar um aluguel, sustentar uma casa sozinho. Já não estava tão novinho, então tinha que abraçar. Você já era o patropia na faculdade? Você já começa, a galera já fica assim,
Quem que vai ficar com o tiozão ali no recreio? Recreio, nem se fala isso. Mas, enfim, aí eu fui trabalhar, precisava trabalhar, fui trabalhar na Casa China, ali como caixa, repositor e tal, lá no Pinheirinho, na Winston Churchill lá. Aí, enfim, algo que não tinha nada a ver comigo, mas eu tinha que trabalhar, tinha que ganhar dinheiro. Agradeço muito a família que me deu a oportunidade de trabalho, inclusive. Acabei depois gerente da loja, eles até tinham planos para que eu continuasse, que eu estava fazendo bem o meu trabalho, tinha confiança em lidar com as coisas, mas eu pensava, não vim aqui para isso, não é isso. E aí, um amigo meu, ele foi fazer um programa de rádio na Rádio Eldorado AM, São José dos Pinhais. E me conhecia, me achava conhecedor de vários assuntos, assim, então, vem participar um dia lá comigo. Aí eu fui lá à noite e comecei a falar de economia, de coisa lá, e, cara, comecei a falar no microfone, falei, é isso que eu tenho que fazer. É isso que eu tenho que fazer. Aí pedi demissão, onde eu estava, e para me inserir no mercado, eu tinha que voltar para a faculdade de comunicação. 2007, 2008, por aí. E então, saí do trabalho que eu estava, pedi demissão e voltei para a faculdade de jornalismo, aí na Positivo. Fiz vestibular de novo lá e tal, aquela coisa toda. E matriculado, você pode ir atrás de um estágio. Tinha que ser estágio, porque eu não tinha experiência, não tinha porque alguém toque um microfone para você. Sim. Né? Você tem que começar de baixo mesmo. E eu fui fazer isso. Aí fui lá, bater porta em porta, em todas as emissoras aí, deixar o currículo que eu não tinha, pros RHs e tudo. E aí na Rede Massa conheci uma pessoa que trabalhava lá, a Mariana, que, olha, fala com a fulana do RH e conversa com ela. Nem tinha vaga, aí eu fui lá e tal. Aí eles viram que eu queria muito e acabou um dia surgindo a vaga lá e eu me dei a oportunidade. E eles me deram a oportunidade e eu comecei bem, pera lá, o que você vai fazer? Não sabe fazer nada, né, do que um dia a dia do jornalismo. Aí, meu primeiro dia de trabalho, ainda havia o programa Tribuna da Massa, que era apresentado na época, acho que pelo Robson Silva, e eles tinham aquele quadro que ficava lá na Praça Rui Barbosa, um link, gente procurando gente, né? As pessoas estavam desaparecidas, e o pessoal ia lá, e eu fui para lá, eu era o cara da prancheta que ficava anotando o nome das pessoas que queriam localizar alguém. É um trabalho de produção, esse foi meu primeiro trabalho ali. E, claro que no primeiro dia eu olhei e falei, cara, como é que eu vou mostrar talento anotando nomes? Eu não posso ficar esperando, não. Então, desde aquele dia, acontecia alguma coisa, eu escrevia um artigo e mandava para a diretoria inteira da empresa. Dane-se, se vão ler, se não vão ler. Uma hora alguém lê. Eu tinha que mostrar que eu tinha algo a mais. Conteúdo. Exatamente. Aí, depois surgiu uma outra oportunidade dentro, como estágio ali mesmo, e onde eu fui aprendendo pauta, depois a produção, aí veio o show de bola, e chegou um momento que eu estava, na verdade, participando de todos os produtos da empresa, produzidos localmente, e aí eu não tinha mais como continuar a faculdade, eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade. A faculdade de comunicação é cara, um estágio eu ganhava acho que R$300 na época, sei lá, uma coisa assim. E aí eu procurei o DNA Couto, que era o diretor de jornalismo, e falei, olha, ou eu não vou mais continuar a faculdade. Se você não continua a faculdade, você não pode ser estagiário, né? Tem aquele contrato. Ou vocês me contratam, ou eu estou fora, vocês vão me perder e eu vou perder vocês. Aí o DNA me assinou minha carteira lá como produtor. Que foi aí, acho que você me conheceu. Nessa época, 2010, que eu comecei a trabalhar lá. Aí eu pude continuar ali, depois fui assumindo outras funções e tal. Eu trabalhei muito, cara, você sabe disso. É verdade, isso. A gente chegava de Sou madrugada. Testemunha ocular. A gente chegava de madrugada na TV, depois saía à noite, porque depois passou a ter o jornal à noite. Aí eu participava do jornal à noite também, né? Então estava trabalhando ali, sei lá,
14, 15 horas ali. Quanto tempo Com você a maior trabalhou? alegria do mundo. E aí que tá, você começou a gostar da brincadeira, se apaixonou pela televisão, começou a comentar e foi pro viés político, começou a comentar política. Quanto tempo você ficou de comentarista político na televisão? Eu começo ainda em 2010. 10. Porque havia o Jornal da Massa, que era uma delícia, né? Que era um jornal de debate, que hoje tem muito aí de internet e tal, mas na época a gente fazia na TV aberta ali. Um baita projeto. Com o Denian, com a Ruth, o Ogier, na época tinha o Hernani Buchmann, e aí eu passei a substituir quando um faltava e fui ganhando espaço, aí resolveram me efetivar já no início de 2011. Aí depois criou-se o SBT Paraná e eu fui para comentário do SBT Paraná também. Depois apresentei o jornal, uma época e tal. Mas fiquei ali então de 2010 a 2020. 10 anos. 10 anos. Com alguma interrupção. Aqui, acolá, que teve a interrupção, inclusive, que me levou para a política depois, né? E tem muitas coisas. Mas sempre rodeando ali, contratado, demitido, aquelas coisas todas. A relação foi até 2020 e depois eu fui para a Jovem Pan. Quando você imaginou que você poderia se candidatar a um cargo eletivo para ser deputado? Quando que você pensou, deu esse clique? Por que deu esse clique na tua cabeça? Então, a internet estava começando no Brasil, com redes sociais e tal. E eu pegava cortes dos meus comentários no Jornal da Massa, desde 2010, 11, 12, e colocava no Facebook, no YouTube. Tinham poucos assinantes na época, mas eu ia colocando ali. E quando a internet foi crescendo, fui crescendo junto. Então, os meus comentários passaram a ter uma grande repercussão, o programa cresceu muito com isso, e então estava muito forte. Aí, quando um programa opinativo está muito forte, também tem reações, porque por mais que a gente estivesse numa mídia regional, você estava falando nacionalmente já. E o Paraná tinha vários ministros, no governo Dilma e tudo, e era um governo que tinha uma postura de tentar controlar a opinião, a imprensa, de várias formas, inclusive. Tentaram, inclusive, legalmente, né, fazendo. E eles, na época, eram os maiores anunciantes do mercado. O governo com conta do Correio, do Banco do Brasil, da Caixa, Ministério da Saúde, não sei o quê. Não tinha essa economia de internet na comunicação ainda. Então era concentrado ali e eles decidiram usar o peso deles de maior anunciante do mercado para pressionar as emissoras. Não foi só comigo aqui. Tanto que no mesmo dia foram afastados do ar eu aqui, a Raquel Sherazade, que era nacional, acho que o Luiz Carlos Prates em Santa Catarina, um monte de coisa. O Jornal da Massa, né, em tudo. Eu falo porque era a figura que estava nesse bolo mais nacional ali de todos nós. E como eu já vinha denunciando isso o tempo inteiro, inclusive os planos formais, que estava num documento assinado pela Dilma, chamado Plano Nacional de Direitos Humanos, que para eles direitos humanos é controlar a informação que os humanos recebem. E eu falava sobre isso e ninguém entendia. Aí depois que a gente sofre isso, porque a empresa também é vítima, não estou denunciando a empresa, não. A empresa foi honrada comigo e me manteve contratado sem eu poder estar no ar. Tá? Eu estava em desespero. Assim. Aí pensei, eu estou queimado no mercado. Porque o maior anunciante do mercado está dizendo que onde a gente estiver vai ter problema. Tenho 33 anos, na época tinha 33 anos, não tinha filho, não tinha nada. Eu preciso de um microfone para continuar brigando com esses caras. E aí veio a ideia de ser candidato a deputado federal, mas sem necessariamente achar que eu poderia me eleger. Eu nunca tinha feito campanha. Na primeira candidatura, eleição. Primeira ali, porque era 14, era ano eleitoral, e aí eu tinha uma filiação antiga ao PSC. Na época você tinha que ser filiado ao partido um ano antes. Mas eu era filiado desde 2006. Um amigo meu me filiou lá, nunca fui numa reunião do partido, não tinha nada. Eu entendia de política macro, não da prática política, né? Que é muito mais complexo do que você analisar cenário. E aí procurei o partido, quero ser candidato. Os caras, tem um cara de TV, pode fazer aí uns 3, 4 mil votos, aí, que é o que eles achavam que eu ia fazer, e me deram uma legenda. Fui para a convenção, me deram lá, tu é candidato, entrei no meu carro sozinho, sou candidato, o que eu faço agora? Né? Não tinha um centavo no bolso,
eu estava sobrevivendo, tinha o meu dinheiro de sobreviver, mas uma campanha é uma logística pesada, é material, é gente e tal, como é que faz? Não tinha como. Aí, naquela mesma noite, eu até procurei um amigo meu que estava com a namorada num bar em Curitiba, o Frederico, é meu advogado. E, cara, sou candidato e tal, você me ajuda? Eu ajudo. Ó, não posso te pagar, mas não, te ajudo. E me ajudou, Luiz França, que é um menino que está aí hoje trabalhando com o vereador também, um cara muito bom, que me ajudaram. Depois, alguns voluntários, o Douglas, o André, todo mundo voluntário. Aí a gente fez aquela campanha e eu sei que havia aí, eu não apareci em pesquisa, não apareci em nada, todo mundo fazendo piada, eu tinha que ter uma força mental enorme para seguir trabalhando, porque você vê os outros candidatos com as meninas bonitas com bandeirinha, avião passando com faixa, aí não sei o quê, cavalete que tinha, na época tinha nada, eu não tinha santinho. Eu fui ter santinho na véspera da eleição. Não tinha nem isso. Ia para 15 pedir voto com cartolina. Tem foto disso, da minha galera com cartolina, sabe? E os caras lá, nem aqueles adesivinhos que chamam de praguinha, assim, que põe assim, nem isso, tinha nada. Era uma tragédia. Mas abriu a urna, eu tinha 64 mil votos. Até tem um caso que eu fui num episódio, num evento de campanha, aí esse me marcou. Aí tinha um cara que ele estava fazendo uma campanha gigantesca. E era uma carreata do Ratinho, né? Campina Grande do Sul, essa região aí. Aí eu cheguei lá com o santinho no bolso e tal, comecei a distribuir ali pra galera. Aí o cara chegou, e aí, como é que tá a campanha? Eu falei, tô fazendo, o que vier veio. Mas você quer ser vereador, né? Eu falei, não, eu quero ser deputado federal, porque a minha pauta é de competência federal, não faz sentido ser outra coisa. Mas fica aí, você vai ser vereador. Agora, eu estou eleito, ele falando, né? Eu estou eleito, a gente já tem a pesquisa aí, hoje eu estou com 120 mil votos, agora nessa última semana eu vou colocar mais 2 milhões, e aí nós vamos ganhar mais tantos mil votos na região, e tal, vou ser um dos mais votados. O cara acabou comigo, né? Eu fiquei pensando, como é que eu vou disputar a eleição desse jeito? Enfim, levantei a cabeça e fui fazer o meu trabalho, abriu a urna, eu tinha 64 mil votos, ele tinha 4. Né? Eu não sei onde é que ele está hoje. Mas essas coisas vão te machucando ali, porque com certeza. Pegava bem num caso de dificuldade. E o grande mote, se colocar na biografia, a biografia do Paulo Martins, o que ele fez como deputado, todo mundo fala do teu projeto que tirou o direito dos sindicatos da arrecadação obrigatória dos sindicalistas. Até hoje você é conhecido como o cara que derrubou o imposto obrigatório sindical. O que mais a gente pode dizer e que você gostaria de falar, poxa, mas eu não sou esse candidato que fez só isso. O que você tem assim de digamos, uma frustração que as pessoas não conhecem e que você teria feito como deputado? Esse feito não foi pouco. Eu tenho muito orgulho disso, porque era um tema que ninguém queria enfrentar, essa questão sindical, um absurdo. E isso é importante ser dito, Mauro, porque você tinha um financiamento bilionário para sindicatos e isso dava uma força artificial para os sindicatos. E eles forjavam a realidade e impediam que o Brasil aprovasse reformas que eram importantes, né? O sindicato contratava pessoas para fazer uma manifestação e mostrar para o Congresso, o povo não quer. Aí o Congresso ficava com medo e não votava as coisas. Então, isso distorcia a realidade. No último ano do imposto sindical, era cerca de 4 bilhões de reais por ano para esse pessoal fazer política e viver conforme vivia. Porque a elite sindical era uma beleza, né? Tem lá as exceções, gente séria e tal, não estou falando disso, mas tem gente que fazia disso um grande negócio e não são poucos. Tanto é que essa garantia de financiamento, que não impõe uma qualidade na representação sindical, porque o cara ganha o dinheiro independente se ele é bom ou não, não é? Ele era um mecanismo de incentivo para todo mundo tentar ter um sindicato. Então, isso levou o Brasil a ter 18 mil sindicatos. Há estudo que aponta que isso representa 95% dos sindicatos do planeta Terra. O Brasil tinha mais sindicatos
tem ainda mais sindicatos do que tinha a extinta União Soviética, que, por definição, era uma república sindical. Olha o nível de insanidade que é isso aqui. Tá? Então, quando o governo Temer assume e eles veem que precisa fazer reformas, que o país estava quebrado, aí houve uma grande... É um tema que todo mundo tinha medo, mas eu estava querendo enfrentar. Eu tinha feito o projeto. Então, houve uma grande mobilização de deputados, uma vez, numa situação em Brasília, da Frente do Empreendedorismo, que era presidida pelo Rogério Marinho, que veio a ser ministro depois. E o Rogério era um cara que eu estava estabelecendo uma relação de confiança ali, ele gostava das teses que eu defendia. E aí eu combinei com ele, falei, cara, eu tenho que ser o primeiro a falar nessa reunião aí. Por quê? Eu tenho que ser o primeiro a falar. Tá bom. Aí o Meirelles fez a exposição falando das reformas que tinha que fazer. Aí, como eu fui o primeiro a falar, falei, tudo bem, ministro, temos que fazer essas reformas. Mas por que elas não foram feitas até agora? Porque sempre houve resistência, não é? Porque houve resistência. Pois é. Então, a mãe de todas as reformas é esse projeto aqui. A gente tira o dinheiro dos sindicatos para eles voltarem para a realidade, perderem esse poder artificial. Aí nós vamos poder discutir com honestidade intelectual a reforma que o Brasil quer. Essa é a mãe de todas as reformas. Aí os deputados entenderam, todo mundo, é isso, é isso, é isso. Aí a tese ganhou força. Aí o Rogério Marinho depois se tornou o relator da reforma trabalhista e incluiu a tese no relatório dele, e a Câmara e o Congresso inteiro aprovou, e as coisas melhoraram muito. Com relação a isso, de uma certa forma, a gente precisa entender também que o sindicato é um cara que tem lá, é o presidente do sindicato, tem uma comissão de pessoas que são, até na teoria e muitas vezes na prática, defensores dos direitos de quem trabalha. Ok? Deveria ser. Deveria ser. Você acredita que, com o teu projeto aprovado e a verba diminuta desse sindicato, prejudicou algum trabalho do sindicato? Não? Zero. Você acha que não? Você viu alguma manifestação de trabalhador querendo o imposto sindical de volta? Você viu alguém? Eu quero imposto. Não, você vai ver, o cara é sindicalista. E quem está trabalhando, zero. Porque sem a garantia de financiamento, isso faz com que o sindicato tente ser útil para ele poder receber uma contribuição voluntária. É assim. Você está vendendo um produto, está vendendo um serviço. Não prejudicou a luta? Não, de jeito nenhum. Ninguém teve um direito sequer lesado sobre isso, tanto que não há reclamação disso. As pessoas hoje fazem fila na porta de sindicato para manifestar que não querem a contribuição negocial que eles estabeleceram lá numa patifaria junto com esse governo do PT e com o STF, para o sindicato morder uma parte da negociação que eles acabam fazendo. O que você vê hoje na fila nas portas de sindicato é fila de gente querendo manifestar lá formalmente que não quer pagar isso aí, não. Entendi. É o contrário. Então, a possibilidade que tem hoje é de melhorar a representação. Eu acho, inclusive, eu defendia, mas não tive tempo suficiente de mandato para fazer uma reforma sindical mais ampla, que eu queria quebrar a chamada hoje unicidade sindical. Hoje você só pode ter um sindicato por classe de trabalho, por setor, num determinado território. Eu queria liberdade, que os sindicatos concorram entre si. Aí você realmente pode melhorar muito mais a qualidade de quem representa o trabalhador. E o cara vai querer ser bom. Aí você vê que aquele sindicato faz um trabalho mais honesto do que o outro, você vai lá e, é com esses caras que eu quero andar. Né? Eu vou pedir para você dar uma corrida agora. Eu tenho um monte de coisa que eu queria perguntar para você, mas eu queria fazer uma sequência. De deputado até o vice-prefeito da cidade de Curitiba, quanta água rolou embaixo dessa ponte? Muita coisa, cara. Muita coisa. Eu não imaginava, não. Nunca foi minha pretensão estar no executivo municipal, quiçá no estadual. Eu tinha uma leitura crítica da estrutura jurídica legal do Brasil, inclusive da federação, Constituição, enfim, uma série de coisas. Então eu me via muito parlamentar. Tanto que tentei ser senador
Exatamente porque o Senado é a casa onde você tem condições de enfrentar, para mim, o maior problema do Brasil hoje, que é esse superpoder do Judiciário, do Supremo Tribunal Federal. Eu, como deputado, propus PEC para limitar o poder deles, mas tinha que ser senador para ter voz para mobilizar, inclusive até, se for o caso de impeachment de ministro supremo, que eu acho que há, porque o Alexandre de Moraes comete abusos sistematicamente, já não devia mais ser ministro. Tá? Qualquer jurista com vergonha na cara sabe que eu estou falando a verdade, né? Então, mas não pude, perdi a eleição. Foi lá o Sérgio Moro. Então, aí eu depois fui convidado para trabalhar no governo, não quis, fui tocar minha vida, projetos privados. No final, aí quase 2 anos depois, eu acabei aceitando e trabalhar com o governador por um tempo. Mas eu tinha uma representatividade, tinha uma respeitabilidade ali construída nesse trabalho e tal. Era uma peça do partido. Você se transformou num cabo eleitoral do Jair Bolsonaro. Sim, a gente conhecia o Jair lá de muito tempo, e ambos, né? No caso do Senado, aí sim nós tivemos uma campanha junto, né? Mas passou isso daí. E na eleição municipal, aí quando esfriou as coisas e tal, eu tentei, o pessoal vinha, não, Paulo, você tem que tentar a eleição de prefeito, muda a chave, tem coisa legal para fazer e tal. Eu demorei para digerir isso, tentei ser candidato a prefeito, aí o meu partido não me deu o respaldo, falou, não, nós já temos uma conversa com o PSD, vai andar com o PSD, se não é candidato. Se quiser ser vice, ok. E aí eu não queria ser vice, eu não quero ser vice, eu queria ser candidato, eu vou ficar fora da eleição. Mas aí veio pressão de tudo quanto é lado, e tudo, o governador, Jair Bolsonaro, todo mundo, né, conversaram, pô, Paulo, tem um acordo aqui, só você está estragando, né? Aí tudo bem, eu vou ficar mal com todo mundo. Não é assim, políticas que você faz tem que ter longevidade, você tem que ter relações. Não te incomodava a história de, enquanto você era deputado, enquanto você era comentarista político, enquanto você era crítico político, você não fazia parte da gestão oficial. Agora, você faz parte da gestão oficial de um município, de uma cidade. Não era esse incômodo que você tinha de, puxa, agora eu vou ser o cara que vai ser criticado pelos comentaristas políticos? Não, eu não estava nem aí para isso. Não, eu trato isso com naturalidade. Não que não se importe, né? Não está nem aí no sentido assim, a vida muda. É isso aí mesmo. Isso não foi uma questão para mim. A questão é que eu não me via ali no papel. A gente tem uma personalidade, você tem pensamento próprio, uma série de coisas, né? Um papel de vice era uma outra coisa. Por isso que eu resisti. Depois acabei aceitando, foi um acordo político, e hoje eu estou feliz. Estou conseguindo trabalhar, o Eduardo está se mostrando um cara muito legal, me respeita, dá espaço, chama, conversa, então eu me sinto parte, e com condição de ajudar de fato, não sendo uma figura simplesmente que ficou ali, um cara que tem uma expectativa um dia, não é assim. Tanto que sou secretário municipal também, então tenho responsabilidades próprias, estou aprendendo, acho que não é bem a palavra, você não pode aprender com uma responsabilidade dessa, assim. Mas acho que estou me desenvolvendo como executivo, né, como alguém do executivo, está me trazendo, acho que uma maturidade em sentido amplo, muito interessante, e acho que estou a cada dia melhor. Agora você lida com a oposição. Não que eu sou o cara, não é isso que eu estou falando. Eu estou, na verdade, sendo humildade, que isso está me forjando. Sim. Bem. Você sempre lidou como oposição, né? Você sempre foi a oposição ao governo. E aí, nesse período de presidência da direita, você foi parte da situação, né? E agora você tem opositores. Agora eu sou o governo. Você é o governo e tem opositores. Primeiro, como é que você lida com a oposição da esquerda, que é a oposição direta que você tem, naturalmente, já pelo debate e pela intolerância que nós vivemos no Brasil hoje? Sim. E segundo, como é que você lida com a oposição à política desenvolvida pelo município? Olha, ser oposição, veja, era mais da minha personalidade, ser crítico, né? Você olha, encontra o problema e vai. Então, é muito natural.
é fácil, entre aspas, ser oposição nesse sentido, que você aponta e tal. Quando você é governo, como eu fui naquela época do governo Bolsonaro, você também faz oposição, mas não é aquela pública. Às vezes você vê o governo indo para um caminho errado, você faz uma oposição interna para direcionar, para te facilitar o trabalho público. Chama no pé do ouvido. Só que você tem que ficar mais quieto. Inclusive, lá na Câmara tem uma piada. Eles falam assim, oposição fala, governo vota. Porque senão você está fazendo a obstrução, demorando para a votação. Então vai assim. E hoje na prefeitura, mas e também até na época de deputado, existe a oposição, tem aí o pessoal da esquerda, deputados petistas. Eu procuro, apesar das coisas serem como são no Brasil, ou estarem como estão, e isso foi uma construção que partiu da esquerda, é o Lula que veio com nós contra eles, ou os brancos de olhos azuis, essas coisas todas, né, não reconhecendo a legitimidade de um adversário, mas eu não sou assim. Tá? Eu procuro lidar com respeito com as coisas e mostrar para eles, porque tem parlamentar que não adianta. Tem cara que não adianta. Não adianta você achar que você vai ter uma conversa honesta com o Guilherme Boulos. Não dá. Não dá. Ou com o Ivan Valente, do PSOL. Não há condição. Eles não querem isso. Entendeu? Eles já nem te reconhecem. O negócio deles é outro. Mas há ainda alguns parlamentares na esquerda que topam uma boa conversa. Tem. E eu procuro ter. Veja, vereador, esses dias procurou... a nossa secretaria é procurada pelos vereadores da oposição. Nós estamos atendendo. Explicamos para eles. Às vezes vem com um projeto ruim e damos ideias para eles. Vai por esse caminho aqui que é melhor. E até teve caso de convencimento. Sabe? Então, eu tento esgotar o diálogo. Tento ir. Agora, o dia que... Você convenceu eles ou eles te convenceram? Nós convencemos. Mas a gente tinha razão. É porque o parlamentar, quando vai legislar sobre economia, ele tende a ser dirigista. Então, normalmente, ele erra. Você foi assim como deputado também? Não, porque eu tinha esse conceito. Eu sempre fui de dar mais liberdade. Entendi. Todos os meus projetos são de impor mais liberdade. Sempre foi assim. E é a minha política também na Secretaria Municipal. Então, eu tento estabelecer uma relação civilizada. Eu reconheço que você tem alguma história que te levou a pensar assim, e eu tenho a minha, respeito a mim. Mas eu exijo respeito. Tá? O respeito tem que ser mútuo, que não é geni. Vai chegar, me esculachar e depois eu sento aí, me ajuda aí. Sai daqui. Tá? Trate com respeito, faça crítica, tá tudo certo. Tá tudo certo. Você não conhece um jornalista que eu tenha, que me criticou, que eu tenha atacado o cara pessoalmente, não conhece isso, não conhece um parlamentar que eu tenha atacado o cara pessoalmente, enquanto comentarista ou enquanto parlamentar, nada. O meu trabalho sempre foi de tese, posição política, acima da linha da cintura. E eu exijo isso. Baixou, aí acabou comigo. Aí não. Você, como vice-prefeito, você acabou de falar, né, que você ganhou uma secretaria. Isso não é comum, você vê isso na figura de um vice-prefeito, governador, presidente. Você também põe a mão na massa de uma forma diferente, que é a execução de vários projetos. Por exemplo, o da revitalização do centro da cidade de Curitiba, que foi o grande mote de todos os candidatos e uma necessidade muito grande da comunidade da cidade, Sim. que vê a deteriorização da cidade como um todo. O setor imobiliário, os moradores em situação de rua, a violência, né? A falta de segurança da cidade. Como é que você, como secretário, está agindo com relação a isso? O prefeito Eduardo Pimentel criou a comissão que estuda a revitalização do centro, né? Eu sou o presidente dessa comissão, então estou coordenando os trabalhos que envolvem muita gente, é multidisciplinar, o envolvimento da sociedade também organizada, instituições, associação comercial, federação de indústria, Ministério Público, OAB, que eu vou convidar agora também, enfim. Você precisa desse engajamento social, porque o problema ele não é só de prefeitura. Né? A prefeitura às vezes tem mais os instrumentos para resolver, porque há várias razões. Às vezes um plano diretor defasado, ele leva a uma incompatibilidade com a necessidade social e econômica de determinada região, então ele é um componente. O plano diretor está sendo discutido porque tem a mudança que é prevista em lei, que ocorre ainda esse ano. Então,
virão elementos dali. A questão de segurança, né? Então precisa de atividades mais intensas, coordenação de guarda municipal com a polícia. Isso tudo nós já estamos fazendo, já está havendo operações bastante vastas. A questão dos moradores de rua, as pessoas em situação de rua, chamem como quiser, ela é, para mim, o ponto central. Tá? Porque você pode embelezar, você pode fazer o que for, mas se tiver lá 10 caras cheios de crack na cabeça, dormindo na porta daquele prédio, ninguém vai fazer um negócio lá. E eu vou te contar uma história agora. Durante um ano, eu vivi todos os dias, das 8 da noite até as 11 horas da noite. E eu não estou falando isso aqui para me vangloriar, não. Uma coisa que aconteceu e que eu presenciei. Durante quase um ano, eu ia todas as noites levar comida para moradores em situação de rua. Foi na época da pandemia. Nesse período, eu conheci, eu conversei, eu troquei celular com moradores que estavam na rua naquele momento. E eu vi muitas histórias. Primeiro, o morador de rua é ser humano. Se a gente não partir dessa premissa, nenhum ato político vai funcionar. Sim. Segundo, essa pessoa, ele está passando por um momento em que ninguém gostaria de passar. Terceiro, eles são invisíveis. Eles só são visíveis quando incomodam o motorista de carro, o transeunte, o dono do estabelecimento comercial que tem que abrir de manhã, o morador do prédio que sai para trabalhar e dá de cara com a pessoa ali com o colchão. E o poder público nunca, na minha visão de cidadão curitibano, o poder público nunca conseguiu resolver. O que você e o Eduardo hoje estão fazendo que pode convencer o cidadão que vocês estão resolvendo o problema desse ser humano? Esse problema é ultra complexo, porque ele implica também, especialmente por conta até de legislação e tudo mais, ele implica também numa certa contrapartida da própria pessoa em situação de rua. Certa não, é uma total contrapartida, que às vezes ele não consegue atingir, ele não consegue entender o problema e aí amarra muito a gente. Mas nós estamos fazendo muita coisa, cara. É o seguinte, muitas vezes a abordagem sobre essa questão, ela foi basicamente econômica. A pessoa está na rua porque ela não tem um emprego ou porque ela não tem uma casa. Não é bem assim. Há tragédias pessoais maiores do que isso e em grande número decorrente especialmente da dependência química. Ele foi para a rua porque é dependente químico ou tornou-se na rua. Mas a dependência química. E a dependência química, ela tira a condição do sujeito discernir sobre a própria vida. O cérebro dele só quer aquela reação química, não quer mais nada. Né? E aí você tem que... você não pode pegar essa pessoa contra a vontade dela e fazer um tratamento, tentar um tratamento. No Brasil não pode, em vários países pode. No Brasil não pode. Tá? No Brasil não pode. Então... A FAS, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Guarda Municipal, tal, nós temos e a Secretaria de Saúde, hoje, tem um trabalho super interligado. Então é o seguinte, a FAS aborda a pessoa, você não pode ficar aqui, você tem que ter acolhimento. Nas estruturas da FAS, tem refeição, tem condição do cara tomar um banho, tem psicólogo, tem médico, hoje, para diagnosticar ele, se é dependente ou não, se ele está doente com outra coisa. Então, você tem essa rede de acolhimento aqui. Se ele precisa do emprego, tem emprego, porque hoje, na nossa secretaria, no nosso Cine, Banco de Dados Cine, tem cerca de 8 mil vagas de emprego abertas em Curitiba. Então, tem emprego. Ah, Paulo, mas ele não tem qualificação. Nós qualificamos ele também. Tá? Tem os cursos de qualificação para ele poder, gratuitos, para ele poder fazer. Conseguiu emprego, não tem onde ficar até receber o primeiro salário, a prefeitura paga o hotel para ele ficar até ele começar a receber o dinheiro. Tá? Não quero nada daqui, eu quero ir embora para encontrar minha família. Nós pagamos a passagem para ele ir também, localizamos a família e pagamos. Tá? Então, assim, esses caras não são invisíveis para nós. Nós estamos dando tudo. Janeiro, fevereiro, março, estamos entrando em abril. Já tem algum resultado
que você pode dizer para a comunidade que já está acontecendo alguma coisa ou é cedo ainda? Eu não tenho compilado aqui nesse que é cedo momento ainda também, né? todas as abordagens, mas a FAS foi duplicado o número de equipes da FASC para fazer essa abordagem então essa abordagem mais completa. Precisou, diagnosticou, é dependente químico, o cara aceita fazer o tratamento, encaminhamos para a clínica ou para a comunidade terapêutica, pagamos a vaga, tá, para o cara fazer o tratamento. Tratou, quer sair, recebeu alta, tá ok, quer trabalhar, nós inserimos no mercado de trabalho também. Então, assim, não estão desamparados. Esses caras não são invisíveis para nós. Se tem um setor hoje que a prefeitura está colocando energia, é nesse. Está colocando em todos os outros, que é uma expressão. Mas isso está envolvendo complexo. A gente pensa nisso o tempo inteiro. E é desesperador você fazer isso. Veja, eu não tenho o que fazer mais, estou dando tudo. E o cara falando, não, eu quero ficar aqui na rua fumando crack. E aí você está amarrado. E passa pela percepção, às vezes, das pessoas de que você não consegue fazer nada. Porque é muito difícil a pessoa na dependência, cara. Eu tenho o meu cunhado, morador de rua. Eu passei por isso, eu conheço, porque eu fui na rua também. Assim como você, por outra razão, mas conheço da realidade disso daí. A maioria deles hoje nem são daqui de Curitiba, eles vêm porque em determinada situação acharam que aqui era propício e acabam ficando. O meu cunhado não é morador de rua aqui, ele é no Rio, ele é em BH, porque aqui a família vai atrás dele. Porque esses caras, a dependência química leva a esquizofrenia, muitas vezes, então os caras têm as síndromes persecutórias, e é muito difícil. É muito difícil. A gente está fazendo o que pode, acho que diminuiu. Eu tenho relatos, pelo menos de percepção dos comerciantes, de que está diminuindo. No meio deles infiltram-se bandidos, até porque eles são um mercado consumidor, sobretudo de crack. Então, os traficantes estão lá, a ação da polícia está lá, já desbaratinou, já prendeu bastante gente nisso, mas o mercado de crack ele é um fenômeno brasileiro. Em outros países você você não encontra tanto assim, mas aqui é assim. Então, nós estamos procurando acolher, está aqui, um ciclo completo. O Ministério Público fala comigo toda hora. Está aqui, eu estou dando um ciclo completo, cara. O cara ninguém aqui está fazendo política higienista. Você não vê um guarda municipal dar um cacetete em ninguém aí. A população adoraria que fizesse, tá? Porque o pessoal que se incomodado com isso. Mas não estamos fazendo. Mas a abordagem da fase é insistente, aborda a mesma pessoa várias vezes no mesmo dia, na esperança de que uma hora o cara fala, sim, eu quero. Entendi. É nisso que nós estamos apostando. Tá? E esse pessoal, todo o meu reconhecimento para as equipes da fase. Os caras estão esgotados, cara. Você imagina você o dia inteiro abordando pessoa que vem vendo um cara se destruir, naquela situação degradante, tentando insistir, e amanhã tem de novo, e depois da manhã tem de novo. Esses caras precisam ser respeitados, viu? Verdade. E estão fazendo um baita trabalho. Tem um bom número de pessoas que aceita, depois não resiste o tratamento. Tem gente, isso me parte o coração. Às vezes o cara está na fase do curso de qualificação já e ele recai. Não é um problema só do município, cara. O problema é essa porcaria desses traficantes, PCC, essas merdas aí que colocam essas coisas na vida das pessoas e a pessoa não consegue sair mais. Tá? Se não houver... Mauro, nós vamos fazer o que for, como eu já te relatei aqui. A prefeitura está fazendo tudo que está ao alcance dela. Se não tiver uma reação nacional para arrebentar esses caras na pancada, eu estou falando de traficante mesmo, isso aí só vai aumentar. Tá? Porque não é todo município que tem condição de fazer o que Curitiba está tentando fazer. Aliás, quase nenhum. Não conheço outro. Tá? E o problema é maior. O problema é maior. Você tem a polícia vai lá, estoura uma boca, leva o traficante para a delegacia, às vezes numa audiência de custódia, o cara está solto, está vendendo crack de novo, pô. Aí a culpa é da prefeitura. Isso é uma palhaçada. A elite jurídica do Brasil é uma desgraça. Tá? Que foram eles que pariram essa legislação imbecil que está levando o país a essa bancarrota que está. Desculpa, eu perco a paciência também, mas é isso aí. Bom, a gente teria aqui muita coisa para conversar, muita coisa importante. Basicamente, esse podcast aqui, queria ouvir a tua história também, porque a gente vê muitas pessoas, muitos bons jornalistas, mas com tempo reduzido em televisão, em produtoras,
para esmiuçar o que você quer, o que você é, o que você deveria fazer como político. Eu comecei a ir lá na tua história para que quem está assistindo a gente conhecesse também não só o Paulo Martins como político, que aí a mídia está falando aí todos os dias, tem gente elogiando, tem gente descendo o cacete no Paulo Martins e tem as opiniões e sobre os fatos a gente não precisa nem lá, tá tudo lá, Tá só lá. você acessar na televisão aberta, no jornal, na revista eletrônica, mas aqui a gente foi um pouquinho mais além e a gente conversou com a figura Paulinho Martins, que eu conheço, e o Paulo Martins como político, o que pensa e como pensa. Eu acredito que a gente poderia fazer mais episódios para mudar vários assuntos. Tem uma pergunta que eu não fiz, mas que você fala assim, puxa, o Mauro não me perguntou, é a hora agora para você fazer. Fica à vontade. Rapaz, não tem uma pergunta que você não fez, mas a gente não falou de um ponto assim, aqui que estamos na reta final da nossa conversa, que é o Paulo pai, né, cara? Que eu acho que a gente falou muito em maturidade, em forja e tal, mas acho que a paternidade foi uma forja muito legal. Muito, acho que muda muito. E você é pai de menina. Eu sou pai de Se menina. precisar de umas dicas, a minha acabou de se formar na faculdade, eu passei por tudo que você vai passar. Fique à vontade. Tem coisas que eu prefiro não saber, Mauro. Eu tenho uma espingarda que eu já não uso mais, eu posso te emprestar. Então, parabéns pela filha, lindona, Linda, esposa linda. também. A Larissa bacana. é uma esposa maravilhosa, mãe incrível, aprendo muito com ela. Você fez um bom negócio. Como é que é o nome dela mesmo? A tua esposa? Larissa. Larissa, o Paulinho fez um bom negócio. Você, depois a gente conversa. Eu falo isso pra Rô. Falei, Rô, eu fiz um bom negócio te escolhendo, agora você escolheu a mim, pelo amor de Deus. Ela fez um bom negócio. Sou meio mal-humorado, mas eu cozinho bem. Garoto de enxaqueca. O Paulinho é o garoto de enxaqueca. Com certeza, com certeza. Queria agradecer que você bom. veio aqui, cara. Parabéns pela tua família. Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho na política. Vem o segundo filho agora. Opa! A esposa tá grávida. Beleza, hein? Que legal. E assim, foi muito bom o papo. Eu gostei, espero que todo mundo tenha gostado. Aqui a gente não falou de bandeira política. Pouco perguntei a respeito sobre o partido que ele tem. A gente falou muito mais para conhecer a tua figura como pessoa contribuinte, como cidadão nesse país, que a gente precisa de pessoas que tenham essa contribuição que você pretende e está dando Sim. há muito tempo. Então eu quero agradecer que você veio aqui, aceitou o nosso convite, veio fazer parte do Bioma 7 e a porta aí, a chave está na tua mão. A hora que se quiser voltar, a gente combina de novo. Não, com certeza, cara. Vamos voltar, bater papo aí. Vamos fazer, abre o microfone aí, sem pauta, vai, vamos conversar. Eu gosto disso, eu acho que isso extrai o melhor da gente, assim, de forma espontânea, foi muito legal. Quero voltar, até porque vai ter trabalhos aí, os resultados, a questão do centro vai ser bastante longa, tem muitos desafios da gestão que acho que a gente tem que falar, é importante discutir isso em canais importantes como o de vocês. E uma hora a gente troca de papel, eu vou te entrevistar, porque eu quero entrevistar o vocalista do João Sem Braço. João Sem Braço, ele me viu caindo do palco, senhoras e senhores. Isso em 2000, estava fazendo Em 2000. na PUC, estava acompanhado do Marcão e da Sheila, meus amigos na época, eu não tenho mais contato com eles. E a gente estava ali tomando uma cerveja e subiu ao palco o Mauro Miller.